Alô, piratas barachos, como estão? Eu, Marco Antônio Colares, então inicio mais um vídeo aqui de opinião do fórum, desta vez fazendo uma comparação com uma narrativa em HQ. Vou pegar uma narrativa da Marvel Comics clássica do nosso Conan, comparando com um conto de Robert Irving Howard. Como a Panini me mandou esta edição aqui, um Conan o Bárbaro, a espada em cores, vou fazer de uma narrativa que está nessa linda revista que a Panini me mandou. Na verdade, mandou aqui para o fórum, junto com outras narrativas em HQ do Conan. Então vamos fazer aqui uma narrativa que está aqui baseada numa HQ que foi publicada em fevereiro de 1978, Marvel Comics Super Special em cores, que na verdade naquele mês substituiu Savage Sword of Conan, exatamente como sendo uma espécie de espada selvagem de Conan em cores naquele mês de fevereiro. Foi uma ideia do Stan Lee, que o Roy Thomas e obviamente que o nosso querido John Buscema, o Big John, levaram adiante. Então vou fazer sobre essa narrativa, na verdade a primeira narrativa que está aqui. Falo depois um pouquinho mais dela na hora que for fazer a análise. Mas antes de qualquer coisa, dê o seu like no nosso vídeo, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para outros vídeos que a gente vai lançar. Estou fazendo já da Cidadela Escarlate, né? Red Nails, Pregos Vermelhos, fazendo uma comparação. Então nos ajude aí. E não esquece do Apoia-se. O Fórum Conan tem um Apoia-se para vocês. Lá no site do Apoia-se, Fórum Conan o Bárbaro, tem lá recompensas de 5, 10, 15, não, 5, 10, 20, 30, 40 reais, se eu não me engano. E lá tem as recompensas para quem nos apoiar, incluindo entrar no nosso grupo de WhatsApp, participar do Taverna do Fórum, que é um programa mensal que acontece aqui no Fórum, em que os apoiadores participam, e ganhar também brindes, como esse aqui. Aqui vai virar um brinde para apoiadores do Fórum. É isso, solta a vinheta aí da opinião do Fórum. Olha aí, cães, então eu tô aqui com a revista do Conan o Bárbaro, Espada Selvagem em Cores. Olha que bonita essa edição, capa dura, né? Entra aqui, ó, com a capa, né? Roy Thomas, John Buscema, Alfredo Alcala na primeira narrativa que a gente vai ver. Vamos ver só a primeira narrativa, Marvel Comics Super Special 2. A colorista Mary Severin. O artista da capa, nosso querido Ernoren, é um dos melhores do Conan. A narrativa que eu vou analisar, ó, aqui tem uma introdução muito legal, que ele fala, o Roy Thomas fala dessas edições e fala do filme, inclusive, que ele estava como possível argumentista do Conan the Barbarian, que estava em produção lá no final de 77, início de 78. Só que ele acabou não sendo, né, o roteirista, como a gente bem sabe, mas ele fez o roteiro, ou um rascunho do roteiro, do Conan o Destruidor, junto com Gary Conway, acho que é isso. E aí eu vou seguir aqui na primeira narrativa, ó, o mapa lindo que tem aqui, né, mapa da época, e a primeira narrativa, A Vingança do Bárbaro, né, escrita por Roy Thomas, John Buscema na arte, Alfredo Alcala na arte final e Mary Severin nas cores. Essa narrativa A Vingança do Bárbaro, ela é baseada numa narrativa do próprio Robert Howard, Black Vulmia Vengeance, A Vingança de Black Vulmia, que é o pirata do Howard, né? Que é o capitão pirata irlandês do Howard, que inclusive vai sair aqui no Brasil esse ano, se não me engano. Eu fiz a introdução do livro da AVEC Editora, né? Piratas do Robert Howard, né? Aventuras de Piratas. A Vingança de Black Vulmia vai estar nesse livro junto com outros contos. Ó, uma coisa legal dessa edição, antes de eu entrar na aventura, é que ela tem, como teve na época, né? Ela tem uma coisa muito bacana aqui, depois da narrativa, né? Na edição, no caso número 2, ó, uma pequena biografia
das pessoas por trás de Conan da época. Então, como se via, né, esses autores na época. Então, o Robert Howard, aqui o Roy Thomas, o Big John Buscema, o Alfredo Alcala. Eu acho que inclusive fotos da época, né, gente? Fotos como eles estavam, a Mary Severin, né? Como eles estavam na época. O único que não tem foto, logicamente, é o Howard, que é um desenho, se não me engano, do próprio Alcala, do Howard. Segundo o Roy Thomas, o Alcala fez essa arte. Não, ele não tem certeza, mas eu acho que pode ter sido o Alcala. Bom, eu quero a primeira coisa dizer para vocês que é uma narrativa que é muito fiel ao conto do Black Vulmer, tá? Então, no lugar do Black Vulmer está o Conan. Várias das cenas aqui são cenas baseadas nas descrições do Howard. As recordatórias estão extraídas, elas são extraídas do conto original do Howard. Os diálogos, eles foram extraídos tal e qual, muitos deles, não todos, logicamente, do conto do Howard do Black Vulmer. É muito fiel. Sobre o que é essa história? Essa história aqui, essa primeira cena é a primeira cena do conto, né? Que o Conan sai aqui no convés do navio dele, que ele é capitão e tá todo mundo ali embriagado, né? Ele inclusive tá com uma caneca na mão, tal como o Black Vulmer. Essa história aqui é uma narrativa em que o Conan ele é abordado por um navio zíngaro, né? Eles estão todos bêbados ali e um navio zíngaro se aproveita para abordar o navio do Conan. No conto original, o capitão do navio, que aqui é um navio zíngaro, aqui é o capitão Castilhos, no conto original é um navio inglês, é o navio do John Wynyard, que é aquele que aborda o navio do Conan. Tal como no conto original, o Conan é preso, todos os seus subordinados são mortos aqui nessa abordagem, o Conan é aprisionado. Aqui tem essa conversa, né, que vai ter com o Conan, o Castilhos ali no navio dele vai conversar com o Conan. Tal como no conto original, ela começa da mesma forma, né? Até a recordatória aqui está escrito assim, ó, mais tarde, Dom Castilhos, é o capitão do navio aqui, no conto original é o inglês, John Wynyard, capitão do Lobo do Oeste, baixa sua taça de vinho com um gesto que beira a afetação. Cara, ele tirou do Howard, tá? A palavra afetação significa aqui meio que afeminado, né? Uma ideia de longe do padrão de masculinidade dos anos 30 que o Roy Thomas trouxe para o quadrinho, né? Isso não é só aqui, tá? Em várias passagens da narrativa. O fato é que o Conan vai até conversar com o Castilhos e só não é morto ali porque ele convence o Castilhos que tem um tesouro numa ilha que ele conhece a localização. E o Conan diz para o Castilhos que ele conhece o Castilhos de outros tempos. Isso é muito importante na história. Ele fala de um passado em que o Castilhos ele atacou uma vila e enforcou mulheres e crianças. E o Conan guardou então. O Conan está furioso com o Castilhos. Ele guardou como um bárbaro honrado que ele é. E ele diz, não se faz isso. Então um dia eu jurei que eu ia te matar. E aqui tu tá aqui na minha frente. No conto original, cara, isso é mais pessoal, porque no conto original o Black Vulmer, ele é um capitão irlandês que quando era criança, eles foram atacados na sua vila irlandesa pelos homens do capitão inglês. Então, é uma vingança pessoal, enquanto aqui não. Aqui, na verdade, é o Conan querendo acabar com o Castilhos por conta do que ele fez no passado com mulheres e crianças inocentes. Bom, o fato é que ele leva o Conan, o Castilho e seus homens até uma ilha onde tem um tesouro que ele conhece. Essa ilha, ele vai dizer que é uma ilha que existem ali umas ruínas, né, de um povo antigo, mas selvagens não estão ali, então é seguro ir até aquela ilha. Porém, na verdade é tudo um plano do Conan. É tudo um plano. A ideia é que o Conan está sendo então levado e ele está se aproveitando aqui nessas cordas que ele está amarrado para amolecer ali, para enfraquecer o nó que está prendendo nos seus braços, porque ele sabe que na ilha tem selvagens. Esses selvagens que só o Conan percebe porque ele tem sentidos bárbaros, né? Tal como o Vulmer no conto original, novamente, é tudo seguindo a ideia do padrão do conto, tá? Esses selvagens são selvagens
pré-históricos, né? Vai aparecer eles aqui, ó. Quando eles atacam aqui o grupo do Castilhos, aparecem eles aqui, ó. No conto original são indígenas, porque a ilha fica próxima no Equador, né? Não esquece que o Black Vulme ele tá na Idade Moderna, é o século XVII. Aqui é Ereboriana, então, no lugar dos índios se colocam os selvagens pré-históricos, meio simiescos, né? Ou algum tipo de hominídeo, né, pré-histórico. O fato é que eles são atacados, e é muito legal a maneira como o Roy Thomas cria a ação. Inclusive, quando eles são atacados pelos selvagens, o Conan foge e se esconde, ó, tem a cena ele fugindo aqui, e aí o Castilho fica furioso com ele, e o Conan diz assim, pô, tu acha que era verdade isso, né, que não tinha selvagens aqui, não tinha nem nada aqui, até o tesouro eu inventei para te enganar, na verdade eu queria escapar daqui. Cara, igual ao conto original. Aqui o Conan mostra como ele tem astúcia, assim como o Black Vulme no conto original, né? Então é muito bem feito, a ação é muito dinâmica, só o Castilho sobrevive aqui, e aqui tem a parte do conto que eu acho que mais se aproxima à ideia que a gente tem da Ereboriana, né? Assim como no conto original do Black Vulme encontra uma ruína, aqui também, né? No caso aqui, passa a ser o ponto de vista do Castilhos, né? Sai do Conan, quando escapou, fugiu para a mata, e aí o Castilhos começa então a tentar sobreviver no meio de uma ruína antiga, de uma civilização antiga. Então a narrativa é toda centrada no terror que ele tentando, como um homem civilizado, que é um zíngaro, tentando sobreviver nessa situação em que os indígenas estão cercando ele, mas não entram na ruína, porque tem medo de algo que está ali dentro. E ele mesmo percebe que na ruína tem alguma coisa que não está legal para ele, assim. Ele é um terror que tem ali dentro que ele não consegue explicar. E o Roy Thomas fez de uma forma muito interessante e externou isso visualmente, né, a ponto dele ter sonhos com antigas civilizações, ele então acorda gritando, com medo, vendo uma sombra na ruína, ele acorda a ver que tem um homem morto ali perto onde ele estava, ou seja, alguém matou um cara que provavelmente entrou na ruína e ia matá-lo, ou seja, todo um mistério. Quando ele acorda, tem água e comida para ele, e quem entregou isso para ele foi o Conan, no conto original o Black Vulme. Por quê? Porque o Conan, cara, o Conan é muito interessante o personagem, baseado no Black Vulme, né? Igual a mesma ideia, que ele odeia o Castilhos, porém ele não quer matar o Castilhos ali com fome, né? Com sede. Então ele alimentou o cara para acabar com ele de forma honrada, num duelo de espadas. Essa ação do duelo eu acho muito legal, que mostra os movimentos, né, de luta, em que o Castilhos, apesar de ter uma habilidade de homem civilizado na esgrima, não se compara com a agilidade de pantera do Conan. Tal como o conto original, o Black Vulme, aquele pirata irlandês, tem a mesma agilidade de pantera. Por quê? Porque os irlandeses são descendentes dos celtas gaélicos, na visão do Howard, que são descendentes dos cimérios, ou seja, toda aquela ideia da barbárie está inscrita no Black Vulme, e quando se transporta para o Conan fica perfeito, né? Pelo menos a maneira como o Roy Thomas fez. O problema é que o Conan, quando vai matar o cara, percebe que o cara está ali chorando, leva um soco e tira do peito dele um medalhão, quebrado pelo soco do Conan, da esposa e da filha. E tal como no conto original, o Conan fica com pena, não dele, mas o fato dele, ao morrer, vai deixar a mulher e a filha com fome, né? Sem condições. Aí o Conan, do jeito que ele é honrado, assim como o Black Vulme fez no conto original, ele diz, tá, eu te odeio, eu não gosto de ti, tu é um canalha, por ti eu te matava aqui, mas por causa da tua mulher e da tua filha eu vou salvar a tua pele. E é isso que o conto, a narrativa vai fazer, né? É o Conan livrando o sujeito dessa situação na ilha em que está numa ruína, e lá fora tem os povos selvagens que não entram na ruína, eles não sabem como sair, porém aparece um outro inimigo. O outro inimigo são homens de uma tribo negra que aparece ali e dizem para os indígenas, né, para os nativos melhor, encontram os nativos, conversam com eles e dizem que querem pegar os homens brancos que estão na ruína. E o nativo diz, olha, não entra na ruína, nós não entramos porque tem um demônio lá dentro.
né? Tem um demônio lá dentro e vai pegá-los quando esse demônio estiver com fome. E o líder negro aqui, ó, que é igual no conto, descrito tal e qual no conto, diz, não, eu vou pegar esses 2 homens brancos que estão lá. Eu sou de um povo negro, eu não vou deixar 2 homens brancos que escravizam o povo negro livres ali naquela ruína. Eu mesmo vou acabar com eles porque eu não tenho medo desse demônio que tu fala que tem na ruína. É interessante que no conto original faz mais sentido, né? Faz mais sentido que se passa na época moderna em que os espanhóis, ingleses, enfim, pegavam, portugueses principalmente, pegavam homens lá na África para escravizar, né? No conto original isso fica ainda mais nítido. Aqui na Ereboriana não tem essa conotação de somente negros escravos de brancos, né? A escravidão é para todos os grupos étnicos e raciais. Bom, o fato é que o Conan acaba enfrentando na ruína esse grupo de homens negros que entram na ruína e o demônio que se descobre ser nada mais nada menos do que uma serpente gigantesca. O Roy Thomas diz aqui no início, lá na introdução, que ele teria introduzido a cobra, ele não lembrava se a cobra gigante é do conto original. Porque ele falou, eu não lembro se é do conto original, mas eu tinha que introduzir essa serpente para ficar mais parecido com o conto de Conan, né? Com narrativa de Conan. Afinal, Conan enfrenta feitiçaria, bruxaria, grandes símios e serpentes gigantes. Só que no conto original a serpente está lá, né, cara? É uma anaconda. Então o Roy Thomas esqueceu. É uma anaconda que aparece lá para atacar o Castilhos aqui, que só é salvo pelo Conan, né? Que dá um corte na cobra, só não mata a cobra porque ela é gigantesca, ela foge, eles vão atrás, né? E depois, graças a essa cobra que eles vão conseguir escapar, porque ela vai acabar com todos os homens negros que estão lá, à exceção do líder. Aqui tem uma cena que eu acho legal, que no conto original tem tal e qual também. Eles encontram um ídolo com um colar de pérolas, né? O que faz o Conan, como fez o Black Vulmer? Corta a metade, dá a metade pro Castilho e pega a metade para ele. Aí ele fala assim, pô, tu vai me dar esse tesouro para mim aí, que nós achamos aqui? Tu me odeia e vai salvar minha vida e vai me dar o tesouro? E o Conan diz, não é pra ti, é pra tua mulher e pra tua filha. Cala a boca. Bom, aqui tem o final do conto, na verdade são os 2 antagonistas finais, o líder, né, do grupo que invade a ruína para matar os brancos, que é o homem negro aqui, o Bigomba, que é o mesmo nome do conto original. E aqui, cara, tem uma cena de ação que é muito parecida com a do conto. O Roy Thomas seguiu os movimentos, inclusive aqui, o Conan atacando primeiro, a lança pegando ali, tirando um filete de sangue do pescoço, o Conan atacando o escudo, quebrando o escudo aos poucos, olha aqui essa cena aqui, igual do conto, até que o Bigomba ataca o Conan, ele desvia para o lado e acerta com a espada num arco o pescoço, quase arrancando a cabeça do inimigo. Tal e qual o conto original. É muito legal. Talvez o Bigomba seja um dos mais difíceis guerreiros que o Conan enfrentou. A tal ponto dele dizer assim, por um instante pensei ter encontrado alguém que se igualasse a mim. No conto original, isso é descrito. O Black Vulmer, né, luta tal e qual, mata o cara do mesmo jeito e o Howard descreve. Black Vulmer pode ter encontrado alguém que quase se igualou a ele. O Roy Thomas é muito fiel, cara. Ele é muito fiel ao conto original. Bom, aí os negros vão atrás do Conan e do capitão e só não mata os 2, eles estão em maioria, porque a serpente mortalmente ferida vai lá e acaba com todo mundo. Ela acaba salvando a pele do Conan e do Castilhos, que escapam por uma porta que eles descobrem atrás do altar. A serpente usava essa passagem para sair lá fora, até que eles chegam então lá fora, onde está o navio do Castilhos. No final, cara, é muito legal, assim, porque segue o mesmo padrão do conto original, em que o Castilhos oferece carona pro Conan, né? E o Conan diz, não confio em ti nem a pau, nunca vou confiar em ti. Aí o Castilho, mas peraí, depois de tudo que nós passamos, tu ainda não confia em mim, mas eu percebi que eu estava errado, eu me desculpo, Ele é mais ou menos dar a entender que é o perdão, né, do Conan. E o Conan diz, olha, tu até pode agora ter assumido um manto de humanidade, mas quando tu voltar a ser o capitão do teu navio, tu vai voltar a ser aquele patife que tu era. Então não confio em ti, nunca vamos ser amigos, e aqui eu fico e tu vai pro teu navio. O Conan diz que vai sobreviver porque já acostumado a sobreviver no ermo, porque ele é um bárbaro,
e que tem um grupo pirata que ele conhece que se reúne aqui perto, logo ele vai estar na frente de um navio e o Castilhos fica então ali sozinho para ir até o seu navio e ir embora dali. Ou seja, o que era para ser uma vingança não aconteceu porque o Conan e o Black Vulme no conto original, tal e qual, desistiram da vingança, né? Decidiram que por causa da filha e da mulher do capitão aí, do capitão inglês no conto original e do Castilhos, do capitão Zíngaro aqui, ele ia ficar vivo. É muito legal, muito bem feito, é uma história que vale a pena, uma arte fantástica, as cores estão muito bonitas, essas cores mais chapadas aqui da Mary Seven, apesar de eu preferir o preto e branco para o Buscema, sempre, né? Eu acho o Buscema em preto e branco, a arte dele muito melhor, eu gosto mais, mas ficou muito bonita. E cara, é uma narrativa que novamente não tem como errar. Por quê? Porque o conto original é bom. Sendo bom a base, sendo boa a base, não tem como ficar ruim se tu seguir a ideia do conto. Porque a ideia do conto ela é complexa, é um conto, uma narrativa em HQ baseada num conto que fala da relação entre os dois, o Conan e o Castilhos, o perdão que o Castilhos quer do Conan, mas o Conan não perdoa, apesar de salvar a vida dele por conta da esposa e da filha. A honra do Bárbaro, assim como a honra do Black Vulmia, fez com que ele salvasse a vida de um inimigo numa ruína que tem uma serpente gigante, um grupo de guerreiros negros habilidosos e selvagens nativos muito perigosos. Muito bom, não é espada e feitiçaria, talvez porque não tem o elemento de feitiçaria, mas civilizações antigas, perigos inomináveis. Vão lá no site da Panini, comprem, que é uma edição que vale muito a pena. Só por essa primeira narrativa, tem duas, já vale muito a pena. É isso. Então é isso, cães malditos. Eu com a minha caneca aqui do Big John, dos 90 anos, do Conan, termino esse vídeo. Fiz essa análise aqui uma comparação entre Black Vulmia Vingança, entre o conto, A Vingança de Black Vulmia, um pirata criado pelo Howard, e a narrativa que o Roy Thomas criou junto com John Buscema e Alfredo Alcala, as cores de Mary Severin, fazendo uma obra lindíssima, adaptando então outro personagem de Howard para Conan e fazendo uma adaptação muito fiel, incluindo com passagens inteiras, recordatórias e tudo aquilo que o Roy Thomas fazia tão bem. Agradeço por mais esse vídeo, não esquece de ativar o sininho, se inscreve no canal que tu nos ajuda, a gente tem que crescer. Novas obras da Panini vão vir aí. A Panini, o link para comprar essa obra aqui, essa linda obra, está aqui embaixo. Na verdade, a loja da Panini tem muita coisa de Conan. Vem o Conan da Titan, e vem pela Panini, já é certo, já foi confirmado, não adianta viajar. É pela Panini que vem o Conan da Titan. Não fica viajando, porque eu soube que outra editora tem. Não, é a Panini que tem o contrato. O editor da Panini já me falou, já tá tudo certo. O editor lá da Titan, o Matt Murray, já me falou. É tudo certo que ano que vem Conan pela Panini. Vamos tentar dar mais informações para vocês. Tá fantástica essa nova fase com o Jim Zub e com o Roberto de la Torre. Pelo menos é o que os fãs estão dizendo. As que eu li, a número 1, número 0 e número 1, estão muito boas. Então é isso, cães. Até mais. Fui.